Bom, vamos começar a estudar a matéria do segundo ano, né? Que a gente começa com os cálculos químicos, onde hoje a gente vai aprender a calcular a massa atômica do elemento químico e a massa molecular de uma substância química. Então, primeiro a massa atômica. O que vem ser a massa atômica? Massa atômica ela é constituída por 1/12 do átomo de carbono de massa 12. Eles pesaram essa massa e disseram que isso daí vai corresponder a uma unidade de massa atômica. E essa uma unidade de massa atômica, ela vai pesar 1,66 vezes 10 elevado a menos 24 gramas. Só que esse número a gente não vai utilizar. É só para vocês terem a noção que quando a gente fala que quando olha na tabela periódica e diz que o sódio ele tem massa 23, não são 23 gramas. Um átomo de sódio ele pesa 23 unidades, ou seja, ele vai ser 23 vezes maior do que essa uma unidade. É pegar o 23 e multiplicar por 1,66 vezes 10 elevado a menos 24, que aí você vai ter a massa real de um átomo de sódio. Ou então, para facilitar os nossos cálculos, a gente vai dizer que o sódio ele vai valer 23 unidades de massa atômica, ou 23 unidades, ou 23 U. Bom, e se um exercício ele pedir a massa atômica, você não tiver a tabela periódica para procurar, porque as massas da tabela periódica são as massas ponderadas dos elementos químicos, porque a gente tem vários isótopos daquele elemento na natureza, então eles tiram uma média ponderada. Então a gente pode dizer que a gente também pode calcular a massa atômica utilizando a seguinte fórmula. A gente tem a massa do primeiro isótopo vezes a porcentagem dele, mais a massa do segundo isótopo vezes a porcentagem dele, mais quantos isótopos tiver, isso tudo dividido por 100, porque se você somar as porcentagens vai ter que dar 100%, tá? Então tem duas maneiras de você determinar a massa atômica. A primeira é quando você vai na tabela periódica e verifica a massa atômica do elemento químico, ou então, se ele te der vários isótopos e várias porcentagens, aí você calcula a massa atômica daquele elemento, tá? Então, vamos aos exemplos. Como é que a gente vai determinar a massa atômica através dos exercícios? Então, o primeiro exercício, a gente tem o elemento químico neônio apresenta-se na natureza com a seguinte composição isotópica. Eu tenho 90% de neônio de massa 20, então vou dizer que é o meu isótopo 1. 0,27% do neônio de massa 21, eu estou dizendo que é meu isótopo 2. E 9,73% do neônio de massa 22, que é meu isótopo 3. Considerando as massas atômicas dos isótopos praticamente iguais a seus números de massa, pede-se calcular a massa atômica do elemento neônio. Então, utilizando a fórmula, como a gente tem 3 isótopos, então eu vou ter 3 parcelas. Então, eu peguei a massa do primeiro isótopo, multiplicando pela porcentagem dele, mais a massa do segundo isótopo, multiplicado pela porcentagem dele, mais a massa do terceiro isótopo, multiplicado pela porcentagem dele, isso daí tudo dividido por 100. Então, a massa atômica vai ser igual a massa do primeiro isótopo, que é 20, multiplicado pela porcentagem dele, que é 90. Mais a massa do segundo isótopo, que é 21, multiplicado pela porcentagem dele, que é 0,27. Mais a massa do terceiro isótopo, que é 22, multiplicado pela porcentagem dele, que é 9,73. Isso tudo aqui dividido por 100. Então, fazendo os cálculos, sempre faça separado, nunca faça direto na calculadora. Porque para você fazer direto na calculadora, você tem que ter uma calculadora científica, tem que colocar as multiplicações entre parênteses, porque senão a calculadora não vai entender, tá? Então, 20 vezes 90 vai dar 1.800. 21 vezes 0,27 vai dar 5,67.
E 22 vezes 9,73 vai dar 214,06. Isso tudo dividido por 100. Então, 1.800 mais 5,67 mais 214,06 vai dar 2.019,73. Isso tudo dividido por 100. 2.019,73 dividido por 100, dividindo e já arredondando, vai dar 20,2, porque daria 20,1973. Então, eu arredondei esse 1973 para 2. 20,2 unidades. Então, essa é a minha resposta, é o valor da massa atômica do elemento neônio. Esse é um tipo de exercício, que ele pede a massa atômica do elemento e te dá as porcentagens. Agora, se ele fizer o contrário, ou seja, se ele me der a massa atômica e pedir a porcentagem dos elementos, que nem esse na questão 2, ele fala: um elemento X tem massa atômica 63,5 unidades e apresenta os isótopos X de massa 63 e X de massa 65. Determine a porcentagem do isótopo de massa 63. Bom, eu não sei as porcentagens, então eu vou dizer que o elemento de massa, o X de massa 63, ele tem uma porcentagem X%. E o X de massa 65, ele tem uma porcentagem Y%. Eu não posso colocar as mesmas letras, porque senão eu estou dizendo que os dois vão ter a mesma porcentagem. Então, eu vou ter que colocar letras diferentes. Nesse caso, eu coloquei o X e o Y, eu coloquei incógnitas, né? E ele me deu o valor da massa atômica, que é 63,5U. Então, aplicando aquela fórmula, que é a massa atômica é igual a massa atômica do primeiro isótopo vezes a porcentagem dele, mais a massa atômica do segundo isótopo vezes a porcentagem dele, dividido por 100. Aqui eu só tenho 2 isótopos. Então, utilizando a fórmula, eu vou ter massa atômica, que é 63,5, vai ser igual a massa atômica do primeiro isótopo, que é 63, vezes a porcentagem dele, que é X, então vai dar 63X, mais a massa atômica do segundo isótopo, vezes a porcentagem dele, então vai ficar 65 vezes Y. Isso tudo aqui dividido por 100. Bom, eu não posso ter uma equação com 2 incógnitas, eu tenho que transformar essas 2 incógnitas em uma só. Ou seja, eu sei que o somatório das porcentagens tem que dar 100%. Então, eu posso dizer que X mais Y vai ser igual a 100%. Ele pede para eu determinar a porcentagem do isótopo de massa 63. Ou seja, ele pede para eu determinar o valor de X. Se eu quero determinar o valor de X, então eu tenho que sumir com a incógnita Y. Então, eu posso dizer que Y vai ser igual, passa para o outro lado X, vai dar 100 menos X. Vou substituir o Y, 100 menos X, na minha equação aqui de baixo. Só que antes eu vou tirar esse 100 ali, ou seja, como 100 está dividindo, quando passar para o outro lado da igualdade, passa multiplicando. Então, 63,5 vezes 100 vai dar 6.350. Vai ser igual 63x mais. Quem vai ser meu Y? Vai ser 100 menos x. Então, eu posso dizer que é 65 que multiplica 100 menos x. Resolvendo essa equação, agora eu tenho uma incógnita só, tem como eu resolver. Eu tenho 6.350 vai ser igual 63x mais, aplicando a distributiva, 65 vezes 100 vai dar 6.500 e 65 vezes menos x vai dar menos 65x. Tudo que tem x para um lado, que não tem x para o outro lado. Vou passar os 6.500 para o outro lado da igualdade, trocando o sinal. Então, vai ficar 6.350 menos 6.500. Vai ser igual a 63x menos 65x.
6.350 menos 6.500 vai dar menos 150. 63x menos 65x vai dar menos 2x. Vou multiplicar a equação toda por menos 1. Então, vai ficar 2x vai ser igual a 150. Se o 2 está multiplicando o x, quando passa para o outro lado, passa dividindo. Então, eu vou ter que x vai ser igual a 150 dividido por 2. X vai ser igual a 75%. Já achei a minha resposta, que é 75%, que é a porcentagem do isótopo de massa 63, porque é o meu valor de x. Vamos supor que ele pedisse também do isótopo de massa 65. Você não ia fazer esses cálculos todos. Você sabe que o Y, que é o do isótopo de 65, o Y é igual a 100 menos x. Eu já achei o valor de x, então acho de y. Y vai ser igual a 100 menos 75. Então, o y vai ser igual a 25%. Bom, então esses são os dois tipos de exercício que eu tenho de massa atômica. O primeiro exercício é quando ele me pede o valor da massa atômica e me dá as porcentagens. E o segundo exercício é quando ele me dá o valor da massa atômica e pede as porcentagens. Então, só são esses dois exemplos. Agora, vamos para a massa molecular. O que vem ser a massa molecular? A massa molecular, ele vai dizer quanto que a molécula vai ser maior do que aquela uma unidade, ou seja, quanto que a massa da molécula vai ser maior do que uma unidade. E como é que a gente calcula a massa da molécula? Basta você somar as massas dos átomos que existem naquela molécula. Então, por exemplo, eu tenho o CO. Aí eu vou olhar na tabela periódica as massas dos átomos que eu tenho. Ou seja, qual é a massa do carbono na tabela periódica? A massa do carbono é aproximadamente 12. E qual é a massa do oxigênio na tabela periódica? É 16. Então, é o somatório das massas atômicas da substância. Então, como o carbono é 12, vou pegar o 12 e somar com 16. 12 mais 16 vai dar 28U. 28 unidades. Achei a massa do CO. Por exemplo, agora o outro, H2O. Vou olhar na tabela periódica, o hidrogênio vale 1 e o oxigênio 16. Só que agora, nessa molécula, eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Cada hidrogênio tem massa 1. Então, você vai fazer o seguinte, você vai pegar a massa atômica do hidrogênio e multiplicar pela quantidade de átomos, ou seja, vai pegar 1 e multiplicar por 2 átomos, mais o 16, eu só tenho um átomo de oxigênio, então, mais 16. 1 vezes 2 vai dar 2, 2 mais 16, 18 unidades. Então, eu tenho primeiro esses dois exemplos. O primeiro exemplo que eu tenho um átomo de cada, então basta você somar a massa dos átomos que você tem na molécula, e o outro quando você começa a ter uma quantidade diferente. Então, como eu tenho no H2O, eu tenho 2 átomos de hidrogênio, eu tive que pegar a massa atômica do hidrogênio e multiplicar por 2. Um outro exemplo. Agora eu tenho um exemplo quando eu tenho uma molécula com parêntese. A primeira coisa que você vai ter que fazer é tirar o parêntese, ou seja, multiplicar todo mundo que está dentro do parêntese pelo número que está fora. Ou seja, o alumínio está fora do parêntese, eu vou continuar com 2 átomos de alumínio. Agora, o enxofre e o oxigênio está dentro do parêntese, então vou ter que multiplicar pelo númerozinho que está fora, ou seja, o número 3. Eu tenho 1 átomo de enxofre e 4 átomos de oxigênio. Então, vou pegar esse 1 átomo de enxofre e multiplicar por 3. Então, 1 vezes 3, eu vou passar a ter 3 átomos de enxofre. E eu tenho 4 átomos de oxigênio e vou multiplicar por 3. Então, 4 vezes 3, 12 átomos de oxigênio. Então, vou escrever minha fórmula da seguinte maneira. Al2, 2 átomos de alumínio. Aí, agora aqui eu apliquei a distributiva, ou seja, 1 átomo de enxofre vezes 3, então passou a ser 3 átomos de enxofre, e 4 átomos de oxigênio vezes 3 passou a ser 12 átomos de oxigênio. Olhando na tabela periódica, o alumínio tem massa 27,
o enxofre 32 e o oxigênio 16. Então, vai fazer 27, que é a massa do alumínio, multiplicar pela quantidade de átomos dele, que é 2, 27 vezes 2, mais 32 vezes 3, mais 16 vezes 12, isso daqui vai ser igual 27 vezes 2, 54, mais 32 vezes 3, 96, mais 16 vezes 12, 192. 54 mais 96 mais 192 vai dar 342 U de unidade. Então, vamos ao quarto e último exemplo, que é moléculas hidratadas. Ou seja, aqui eu tenho sulfato de cobre pentaidratado. Esse vezes não é multiplicar, você vai continuar somando tudo, porque é a representação de uma molécula hidratada. Porque se você colocar sinal de mais, passa a ser uma reação química, e aqui não é uma reação química, é uma substância química. Então, para diferenciar um do outro, quando você representa uma substância química hidratada, a gente coloca aquele pontinho ali. Mas aí a gente vai calcular separadamente, ou seja, vou olhar na minha tabela periódica. O cobre tem massa 63,5, o enxofre 32, o oxigênio 16, o hidrogênio 1 e o oxigênio 16. Então, eu vou separar por cores. Eu vou colocar o CuSO4 de uma cor e o 5H2O do outro, que vai representar cada uma dos dois, e vou somar os dois depois. Então, calculando o seu SO4, eu tenho o cobre, eu tenho um átomo de cobre, então 63,5 vezes 1 vai dar 63,5. Eu tenho um átomo de enxofre, 32 vezes 1 vai dar 32. E eu tenho 4 átomos de oxigênio, que vai ficar 16 vezes 4. Mais, são 5 moléculas de água. Então, eu vou ter que ter o 5 multiplicando a quantidade de água. Ou seja, eu tenho a massa do hidrogênio, que é 1, multiplicado pela quantidade de átomos, que é 2, 1 vezes 2, mais. Eu tenho um átomo de oxigênio, então vai ficar 16 vezes 1, que vai dar 16. Então, o primeiro vai dar 63,5 mais 32 mais 16 vezes 4, que vai dar 64. Isso daqui tudo vai dar 159,5. E o da água, 1 vezes 2 vai dar 2. 2 mais 16 vai dar 18. 18 vezes 5 vai dar 90. 159,5 mais 90 vai dar 249,5 U, tá? Então, quer dizer, massa molecular é o somatório das massas atômicas que você tem na molécula. Se a molécula tiver algum númerozinho embaixo, você vai ter que pegar a massa daquele átomo e multiplicar pela quantidade de átomos. Se a molécula tiver parêntese, você vai ter que aplicar a distributiva, ou seja, multiplicar os elementos que estão dentro do parêntese pelo número que está fora. Se a molécula for hidratada, não quer dizer que você vai multiplicar, e sim você vai somar todos os elementos químicos, levando em consideração a quantidade de átomos de cada elemento químico, tá? Então, faça os exercícios e boa tarde, bom dia ou boa noite.